Olá, me chamo Ana Clara, sou aluna do terceiro ano D. O meu tema é regionalização do espaço mundial e eu escolhi limitá-lo falando da regionalização socioeconômica do espaço mundial. Na regionalização socioeconômica do espaço mundial, temos a classificação dos territórios com base no nível de desenvolvimento. Existem diversas formas de se regionalizar o espaço geográfico. Haja vista que as regiões nada mais são do que as classificações observadas pelo intelecto humano sobre o espaço geográfico. Assim, existem regiões adotadas subjetivamente pelas pessoas no meio cotidiano e regiões elaboradas a partir de critérios científicos que obedecem a pré-requisitos e conceitos de ordem natural ou social. A regionalização socioeconômica é, pois, uma forma de realizar uma divisão entre os diferentes países com base no nível de desenvolvimento no âmbito do capitalismo contemporâneo. Basicamente, trata-se de uma atualização da chamada Teoria dos Mundos, que regionalizava o planeta com base em países de primeiro mundo, que são capitalistas desenvolvidos, os de segundo mundo, que são os de economia planificada ou socialistas, e terceiro mundo, que são capitalistas subdesenvolvidos. No caso da regionalização socioeconômica, considera-se apenas a existência do primeiro e terceiro mundo, haja vista que a perspectiva socialista ou planificada não possui mais abertura no plano internacional após a queda do Muro de Berlim, que ocorreu em 9 de novembro de 1989. Essa regionalização classifica os países em dois principais grupos. De um lado, os países do norte desenvolvido, do outro, os países do sul subdesenvolvido. Por isso, muitos chamam essa divisão de regionalização norte-sul. Portanto, considera-se que a maior parte dos países ricos encontra-se situada nas terras emersas posicionadas mais ao norte do globo, enquanto os países pobres estão majoritariamente no sul. No entanto, essa divisão não segue à risca a delimitação cartográfica do planeta, havendo aqueles países centrais no hemisfério sul, como é o caso da Austrália, e países periféricos no hemisfério norte, a exemplo da China. Na imagem que podemos visualizar agora, é importante observar que, além de ser muito abrangente, essa forma de regionalização do espaço geográfico mundial possui uma série de limitações. A principal delas é a de não evidenciar a heterogeneidade existente entre os países de um mesmo grupo na classificação. Os países do norte desenvolvido, por exemplo, apresentam-se com as mais diversas perspectivas, havendo aqueles considerados como potências, a exemplo dos Estados Unidos, Alemanha e outros, e aqueles considerados limitados economicamente ou que sofrem crises recentes, como Portugal, Grécia, Rússia e Itália. Já entre os países do sul subdesenvolvido, também existem evidentes distinções. Por um lado, há aqueles países pouco ou não industrializados, como economias centradas no setor primário, basicamente, e por outro lado, aqueles países ditos emergentes ou subdesenvolvidos industrializados, tais como os que compõem o BRICS, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, porém nesse caso, exceto a Rússia. Os tigres asiáticos também, que são compostos pela Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan, e alguns deles, como a China, possuem economias muito avançadas em termos de produção, geração de riquezas, porém sofrem com condições sociais limitadas, como má distribuição de renda, analfabetismo, pobreza e outros problemas diversos. Entender a dinâmica do espaço mundial, mesmo que em uma perspectiva específica, como no caso da socioeconomia, é uma tarefa complexa, porém muito importante para nós estudantes. No entanto, a regionalização Norte-Sul é importante para a gente no sentido de nos dar uma orientação geral sobre o nível de desenvolvimento social e econômico dos países, das populações nas diferentes partes do planeta. Desta forma, podemos construir uma base sobre a qual é possível nos aprofundarmos em termos de estudos e conhecimentos para melhor caracterizar as relações socioespaciais no plano político e econômico internacional. Obrigada.